Maravilha, meus queridos, começando aqui mais um vídeo. Eu sou a Tati. Eu sou o Anderson e nós somos o casal Papo Reto. É isso aí, galera. E o Papo Reto hoje é um vídeo meio polêmico, né? É um vídeo sobre dicas de o que não fazer em Portugal. Que você não deve evitar de fazer aqui. Claro, que é a nossa vivência, né? 1 ano e pouco morando aqui em Portugal. E também a convivência que a gente tem com os portugueses, né? O que afeta, né? Afeta eles, o que eles não gostam. Enfim, dicas de o que você não deve fazer ou evitar. Claro que cada um manda na sua vida, né? Mas se você seguir algumas dicas que nós vamos passar, você vai evitar bastante constrangimento aqui no país. Já vai facilitar um pouco sua vida. Bastante transtorno, inclusive até não ser preso, tá? Então, bora pro vídeo, galera. Meus queridos, e o vídeo hoje, a gente resolveu gravar aqui no quintal da nossa casa, aqui onde a gente mora. Botamos 2 cadeirinhas aqui. Resolvemos gravar aqui porque tá um dia gostoso, a gente queria ficar no sol um pouquinho também. Aproveitou para gravar o vídeo aqui hoje. Temos um vídeo no canal falando sobre a nossa casa, então vá lá, dê uma olhadinha no canal, maratona lá os vídeos, tem um vídeo só falando da nossa casa. Beleza? Deus abençoe. E sempre antes da gente falar do assunto, dizer do carinho que a gente tem por vocês, viu? A gente está muito agradecido, de coração mesmo, a você que tem entrado no nosso canal, que tem caído de paraquedas aqui, né? E tem deixado aí o seu like, tem curtido o nosso vídeo, tem se inscrito no canal, tem deixado ótimos comentários. E a gente está muito agradecido, né, amor? Sim, claro. E aos que estão chegando agora, sejam muito bem-vindos. Exatamente, tamo junto. E o primeiro assunto que a gente quer falar aqui com vocês é a respeito do não fazer, né, em Portugal. Um deles, pessoal, claro, isso aí varia muito de zona para zona, tá? Localidade para localidade. Eu acho que Portugal é um país, então, por exemplo, no sul tem um costume, no norte tem um costume, região central tem outro costume, enfim. Mas a gente vai falar da nossa experiência aqui na localidade que nós moramos. Uma coisa que a gente não vê por aqui, barulho. Som alto. Som alto. Nós, brasileiros, somos um povo assim meio animado, meio encalorado, principalmente na região do Nordeste, do Norte. Tati é de Natal. Então, assim, a gente sempre vê muito, né, som alto, a pessoa está arrumando uma casa, está com som alto ligado, os vizinhos não se incomodam muito, claro que tem a sua particularidade, enfim. Mas se incomoda. É normal você passar, ver o pessoal arrumando uma casa, o som tá alto, um domingo, um sábado. Aqui... Praia com som alto. Aqui, inclusive, recebe até multa. Então, som alto aqui não coloque, não use. Se você mora isolado, não tem vizinhos, aí é outro contexto. Mas se você tem vizinhos próximos, evite. Evite para não ter transtorno. Sim. Até porque aqui é um país onde as pessoas trabalham muito, chegam muito exaustas em casa. E quando elas chegam em casa, tudo que elas querem é descansar, é sossego, é silêncio, sabe? Exatamente. Poder relaxar um pouco, porque a semana é puxada. É puxada. Às vezes eu e a Tati, a gente sai no sábado, no domingo, e a gente tá voltando para casa umas 6 da tarde, 5, 6, 7. A gente vê as casas fechadas, todo mundo dentro da sua casa. Principalmente agora no inverno, No inverno, né? É tudo tranquilo, num silêncio. Parece que não tem ninguém na cidade, sabe? Ninguém, assim, na localidade aqui. A gente fica até abismado, né? Nós acostumados no Brasil, com barulho, com som, o pessoal conversando na rua e tal. Então aqui, né, quanto menos barulho você fizer, é melhor. Claro que, lembrando que nós moramos numa cidade pequena, considerado interior. Leiria até uma cidade grandinha, mas a gente mora numa localidade próxima, numa freguesia próxima. É mais retirado, um pouquinho mais retirado, é mais tranquilo, né? Provavelmente deve ser diferente dos grandes centros, como Porto, Lisboa, Braga. Cada um com a sua particularidade. Mas assim, o que a gente também está falando aqui é mais ou menos um resumo que eu acredito que serve também para esses lugares maiores também, tá? Tá, então evite aí o som alto, né? Aquela conversa alta, acalorada, né? Enfim, acho bem interessante esse tema. É para você vir preparado, né? Quem vem morar ou quem vem visitar Portugal. Ô, amor, o que você está procurando aí? O que eu estou procurando? O like que o pessoal falou que ia deixar no vídeo. Não deixaram o like? Estou procurando, caçando aqui o like.
Então, você não deixou o like ainda não? Deixa o like. Vai lá, vai no canal, se inscreve, deixa o seu like, curta o nosso vídeo, ative as notificações. Isso é importante para que a gente atinja outras pessoas que precisam desse conteúdo também. Estava procurando aqui o like, mas acho que você vai deixar ele agora aí, né? Um abraço. Então, pessoal, outro ponto importante é obedecer os sinais de trânsito. Não que no Brasil não seja obrigatório, claro, o Brasil também é obrigatório. Eu acho que qualquer parte do mundo a gente precisa obedecer às leis e principalmente os sinais de trânsito. Mas aqui, por exemplo, faixa de pedestre, as pessoas nem sequer observam se o carro vai parar ou não. Elas simplesmente atravessam, porque é obrigação parar o carro. Então, você está aqui em Portugal, está dirigindo, tem alguém se aproximando da faixa? Pare, não espere que ela olhe, que ela peça. A gente sabe que no Brasil tem regiões que obedecem a faixa de pedestre, tem gente que para, como a mesma coisa daqui, como o Sul, né? Gramado é assim, né? Gramado, Maringá, que é uma cidade no Paraná também. A gente sabe que é assim, mas tem regiões do Brasil que às vezes a gente tem que implorar para parar na faixa e ninguém para. Lembrando que faixa aqui se chama passadeira. Passadeira. E aqui pedestre é peão. Exato. Então, assim, aqui as pessoas muitas vezes estão no celular e estão atravessando. De cabeça baixa, conversando com o outro. Se você está se aproximando de uma passadeira, isso, fique muito atento, não se descuide, para você prestar atenção quando você estiver se aproximando, se alguém vai atravessar ou não, porque você precisa parar, a obrigação é tua. Olha, Deus me livre você atropelar uma pessoa aqui na faixa de pedestre, é prisão, tá? Tome muito cuidado. Então, se está vindo para Portugal a passeio ou vai vir para morar, não vê se complicar. Não vê se complicar. Então, preste muita atenção. No início, a gente não está muito acostumado. Então, às vezes, você, né, quando vê já passou, a pessoa está olhando. Mas é bom se policiar, é bom tomar certos cuidados para evitar maiores transtornos lá na frente. E aproveitando, né, que a Tati comentou aqui sobre a passadeira, né, que é a faixa de pedestre. Respeitar leis. Pessoal, claro, né, não é generalizando todos os brasileiros, né? É que o Brasil é um país continental, mas uma coisa aqui que os portugueses não gostam é do famoso jeitinho brasileiro. Pessoal, aqui, Portugal, Europa, não existe jeitinho brasileiro. Não existe jeitinho. Não tem jeitinho, entendeu? Então aqui as leis são para serem cumpridas. Quando a GNR, que é a Guarda Nacional Republicana, como a polícia, né? Aí no Brasil tem aqui também o carro escrito polícia, mas geralmente é GNR. Então quando eles param, não tem, se você tiver alguma coisa errada, principalmente aqui, por exemplo, em Portugal, você tem que andar com o seguro do carro em dia, né? O seguro principalmente contra terceiros. No Brasil é opcional, aqui é obrigatório, você tem que ter esse seguro. E uma suposição que a GNR te pare e você está sem o seguro, é uma multa de 500 euros, tá? E não tem aquele negócio, eu não sabia, eu cheguei ontem do Brasil, não existe isso. Ele vai pegar o bloco, vai preencher, vai pegar os seus dados. Então, assim, não existe jeitinho brasileiro para certas coisas, quer dizer, para tudo, né? Aqui não tem isso, entendeu? Então, esse jeitinho, né, que né, o brasileiro tem de querer ganhar na simpatia, de querer conversar um pouco para... Aqui não tem isso não, pessoal. E claro, pessoal, a gente sabe que essa não é a realidade de todo brasileiro. Não. O Brasil é um país que tem muita gente de bem. O brasileiro é um povo muito acolhedor, é um povo muito receptivo. Não nos queiram mal, né, de falar isso. Por favor, de nós forma somos alguma. Brasileiros e amamos o nosso país. Exatamente. Mas, infelizmente, por causa da má conduta de uma minoria, a maioria padece. Exatamente. A maioria paga. Paga o preço. Então, assim, a gente está falando isso... Se alguém que está com a intenção de vir para cá... Ou passear, ou morar... tem esse vício... de tentar resolver as coisas, vamos colocar entre aspas, na malandragem, né? Você está vindo para o lugar errado. Exatamente. Então, assim, não nos queiram mal, tá? Mas é o que a gente ouve dos portugueses, a nossa vivência. A Tati trabalha num lar
E ela trabalha na cozinha do lar e assim, trabalha só com portugueses. O meu trabalho também lidou com muitos portugueses. E eles falam muito isso pra gente. E quando eu escuto esse tipo de comentário, eu fico muito triste, porque eu sei que essa não é a realidade da maioria dos brasileiros. Exatamente. A maioria dos brasileiros são boas pessoas, como diz aqui em Portugal, são boa gente. São pessoas bem intencionadas, são pessoas honestas, são pessoas batalhadoras. A gente sabe disso. Mas, infelizmente, por causa da má conduta de uma minoria, a maioria acaba pagando o preço. Porque quando o português fala, muitas vezes eles acabam generalizando por algumas experiências ruins que eles tiveram com alguns brasileiros. E isso nos entristece, porque a gente sabe que não é a realidade da maioria. Mas, infelizmente, como já dissemos, por causa de alguns, todos pagam, né? Então, sem jeitinho brasileiro, pessoal. Por favor. E algumas coisas também que a gente tem que evitar aqui, não evitar assim, mas enfim, são algumas palavras, né? Por exemplo, a palavra você aqui, ela é um termo bem formal, né? A gente poderia dizer. Diferente do Brasil. Diferente do Brasil. Já é mais informal. Por exemplo, quando a minha avó, eu chamava assim, às vezes uma pessoa de mais idade, de você, ela me corrigia, olha, não é você, é senhor, é senhora. Aqui não, aqui é meio que ao contrário, entre aspas, né? Mas assim, o você aqui é um termo muito formal, assim. Então eles preferem, quando você pega aquela intimidade, né? Quando você está mais íntimo da pessoa, evite o você. Pode chamar tu, né? Enfim. Mas lembrando que é só quando você já tem uma certa afinidade com a pessoa. Porque o tu aqui, ele é diferente do Rio Grande do Sul, diferente do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro você usa muito, né? Vou fazer pra tu. O Rio Grande do Sul também. Aqui já o tu é usado quando você tem já uma intimidade com a pessoa, né? Sim. Uma intimidade a mais, você... Enfim. E a palavra você é uma palavra mais formal. A Tati até tem... Ela fala que lá no lar, às vezes, já tá, assim, pega intimidade com as pessoas e alguém chega pra ela e fala, não precisa me chamar de você. Pode falar tu, não tem problema. Entendeu? Então, essa é um termo, né? Usado para amigos. Para amigos, isso. E outros termos também, por exemplo, a palavra moça, né? Você deve evitar aqui em Portugal também. Aqui se usa rapariga, tá bom? Não é um termo, essa palavra moça, é um termo... Não é um termo bem aceito. Não é muito bem aceito. Claro, eles vão entender que você é brasileiro, alguns vão entender, né? Enfim, às vezes vai ali entender o que você quis dizer. Mas aqui é rapariga, né? Rapariga aqui no Nordeste é um xingamento, né? Não no Sul nem tanto, eles vão entender, mas no Nordeste do Brasil pode ser entendido como um xingamento. Claro que se um português chega no Brasil e fala essa palavra, o brasileiro já sabe. Já vai entender. Então o brasileiro ele vai achar engraçado, mas ele não vai se sentir ofendido, tá? Tá, exatamente. Então aqui, rapariga, crianças aqui são miúdos, né? Inclusive, quando eu cheguei aqui em Portugal e peguei um Uber para ir do aeroporto para uma rodoviária, e eu fui conversando com o motorista, e daí a gente passou perto de um estádio de futebol, falamos do Cristiano Ronaldo, e ele falou assim, olha, os putos dele jogam aqui nesse clube aqui, os putos dele. Daí eu fiquei puto. Aí eu entendi que eram os filhos, né? Então, assim, quando é filho, é menino, né? Eles chamam de putos aqui. Mas lembrando que esse termo não deve jamais ser usado para meninas. De jeito nenhum. Para meninos é um termo... normal. Mas para menina é um xingamento, tá, gente? Aqui você pode falar menina, né? Menina, rapariga. Menina. Isso, menina, rapariga, menino também. E outra coisa também é quando você vai se referir a alguém, falar senhor, senhora. Aqui você chega no mercado, eles... ou você. Mas você mais senhor, senhora. Mas você é um termo formal. Formal, formal. Para nós brasileiros é um termo informal. Então, quando a gente trata alguém... por você, parece que a gente está tratando ela na informalidade. Aqui já é bem formal. Só que é diferente. A gente não está muito também habituado, mas aqui você pode usar para pessoas que você não tem muita afinidade, né? É um termo formal aqui. Senhor, senhora, menino, menina, rapariga, gajo, são termos muito, muito usados aqui. Mas a gente no Brasil tem um costume, né? Você chega no mercado, você chega em algum lugar, uma loja, você vai pedir uma informação na rua, você já fala, ô amigo, vem cá, onde que fica tal coisa? Ou você chega no mercado e fala, onde está tal lugar, tal coisa assim? Aqui, não faça isso. Aqui você usa primeiro o bom dia, ou boa tarde. Faz favor. Faz favor, ou peço desculpa. Né? Com licença. Com licença. Você vai falar com uma pessoa, você já chega e fala, peço desculpa, com licença,
ou bom dia, boa tarde, o boa tarde aqui vai até a noite. Se chega no mercado à noite, eles vão te dar boa tarde. Então, assim, é normal essa educação, né? E eles, se você chegar para ele e falar logo de cara assim, olha, tal coisa, tal, ele vai olhar para você e vai falar bom dia ou boa tarde, né? Então, assim, esse termo, né, essa questão de ser mais educado, eles vão já te olhar com outros olhos aqui em Portugal também. Lembrando que, assim, não é que nós brasileiros sejamos mal educados. É costume. Tudo é uma questão É uma questão cultural. de costume cultural. A cultura isso. deles é essa. Já lá no Brasil, a gente já... é mais informal. Você já chega, já conversa. A gente já é mais informal e as pessoas gostam. As pessoas gostam de se sentir mais próximas. Você pega um Uber lá no Rio de Janeiro. É uma coisa nossa. Você pega um Uber no Brasil, você já é amigo dele, já troca Instagram, já perigoso até trocar o WhatsApp. O brasileiro, ele é muito de contato, ele é muito acolhedor, ele é muito caloroso. É uma questão de cultura. Não estamos falando que nós somos mal educados. Não. É que aqui é cultura deles que você tem essa formalidade. Essa formalidade, exatamente. Tá? É uma formalidade. E não que o português não seja caloroso, tá? Não é isso, não é. Eles são amigos, são amáveis. Claro que não no primeiro contato, não no primeiro dia, né? É uma questão assim de você conviver com eles e depois que eles gostam de você, eles gostam de verdade. E sempre lembrando, pessoal, cada zona varia, né? Eu já ouvi conversas de que no Algarve, por exemplo, o pessoal já é mais caloroso. Enfim, acho que varia de região em região. A gente está falando da nossa localidade. Lugares mais frios, né? A gente morou 9 anos na região sul do Brasil, que tem um clima mais parecido com o clima daqui, e as pessoas lá também são um pouco mais fechadas, mais reservadas. Porém, são pessoas que quando você adquire uma amizade, uma afinidade com elas se tornam suas melhores amigas e são super receptivas. Então, e se tem alguém nos ouvindo, e se tem alguém nos ouvindo aí de Curitiba, onde nós morávamos, comenta aí, como é que é o curitibano? Qual que é o curitibano? Comenta aí, a gente gostaria de saber, tá bom? Outra dica do que não fazer em Portugal, que eu ouvia muito no Brasil, alguns brasileiros que vinham para cá, já vi até em canais e até influencers aí no Instagram usar essa palavra. Muitos usam, né? Mas que deixa o português totalmente chateado, é dizer: eu vim para Portugal resgatar o ouro, ou pegar o ouro, ou que devolve o nosso ouro. Gente, que mentalidade, né? Isso é uma coisa que não se fala. É uma frase que já deu, né? Já deu, Tá chato. Não existe, não foi o seu vizinho português, não foi a sua vizinha portuguesa, não foi o teu colega de trabalho que trabalha com você que é português, que foi lá no Brasil, que descobriu o Brasil. Acabou isso aí, pessoal. Isso é história passada. E outra coisa, nós temos em pleno século XXI, né? Brasil e Portugal têm muito mais semelhanças do que diferenças. Nós somos irmãos. No fundo, nós somos irmãos, temos sangue. Nós brasileiros temos sangue português. Quer queira, quer não, Portugal, com erros e acertos, mas Portugal contribuiu também para o desenvolvimento do país, para o que é hoje, entendeu? Nós não podemos apagar a história. A história tem dois lados. Tem um lado obscuro que toda a história tem do mundo. Inclusive sobre escravidão, tudo. Então, e não é só no Brasil. Em tantos lugares. É em vários lugares, entendeu? A gente tem que procurar fazer coisas e falar coisas que nos unam. E que não nos dividam, entendeu? Exatamente. Então esse termo, vim pegar o ouro de volta, devolve o nosso ouro, vim resgatar o ouro, esse termo aí, olha, gente. Não use isso, os portugueses vão ficar chateados, tá? Lembrando, pessoal, Portugal foi o primeiro império mundial, então nós temos que ter respeito por essa nação. Portugal foi o primeiro império mundial, foi um país conquistador, foi um país que avançou, né, na época das navegações. Então, assim, foi um país que é desenvolvido, mas assim, foi um país que começou uma revolução muito grande no passado. E que se o Brasil hoje existe, temos que agradecer aos portugueses. Também. E já que o assunto caminhou já para esse lado aí, né, de questão de imigração e tudo, uma coisa também que não se deve aqui em Portugal fazer de forma alguma é falar mal de Portugal com português, tá? Eles podem falar mal de Portugal, deixe eles falarem, não tem problema algum. A mãe pode falar mal do seu filho, mas ninguém fale mal do filho, exatamente. Então, assim, tenha isso em mente, né? Se você tem vontade de vir para cá, não chegue aqui e fale mal de Portugal para um português. Ele vai ficar chateado. Como também se alguém chega no Brasil e vai falar mal do Brasil
para você. Né? Eu não me sentiria bem chegando. Até aqui, né? Quando alguém fala mal do Brasil aqui, a gente se. Né? A gente não gosta. Não gosta. Então, assim, não fale mal de Portugal para os portugueses, de forma alguma. Exatamente. Isso vai deixar eles. O país que te acolheu. Eles vão ficar muito chateados. Então, assim, evite esse constrangimento. É antiético, né? Claro. Não é ético. Mesmo que você não se adapte, né, no início e tal, mas é um país que acolhe. É um país que acolhe, é um país acolhedor. Tá, né, recebe muitos imigrantes, não só do Brasil, mas de vários lugares. Então, assim... E às vezes, pessoal, a gente se frustra mesmo. Às vezes a gente planeja algo, a gente idealiza algo, e quando chega naquele determinado lugar, não é aquilo que a gente esperava, e a gente se frustra, e tá tudo bem. E tá tudo não tem problema bem, nenhum não tem você problema. voltar, se a gente voltar para o Brasil, ou outras que voltam. Se alguma coisa que a gente se frustrar, a gente voltar para o Brasil, recomeçar nossa vida lá, não tem problema. Da mesma forma que se em algum momento a gente não se sentir bem aqui no país, por algum motivo, a gente quer ir para um outro país, está tudo bem. O que não é legal é a culpa, muitas vezes, da tua frustração no outro. Isso não é legal, entendeu? Porque a frustração acontece com qualquer um. Mas a gente precisa também ter um pouco de ética e respeitar o país que nos acolheu, que nos recebeu, independente de qualquer coisa. Exatamente, pessoal, é isso aí. Esse foi o assunto do vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Claro que é um assunto um pouco polêmico, né? Porque com certeza vai atrair comentários aí de hater. Isso é normal, não tem problema. Mas comente o que você quiser. Esse canal é aberto para qualquer tipo de comentário, tá? E essa é a nossa opinião sincera, pessoal. Isso, é o nosso papo reto, né? Então... Quando se trata de imigração, pessoal, é um processo de preparação, tá? Quando a gente veio para cá, a gente viu muitos vídeos, muitas dicas. Esse é o objetivo do canal. Então, assim, é uma questão de preparação. A gente até disse isso em outros vídeos atrás. Preparação psicológica, preparação financeira. E esse também é um tipo de preparação que você tem que ter. Sim. Cultural. Cultural. Né? Essa preparação cultural, eu acho que tem que estar ali, olha, fixada na sua mente, porque ele é muito importante. É um choque, né? Você é um brasileiro vindo para a Europa, para um país com uma cultura totalmente diferente, então você no início vai sentir aquele choque. É por isso que, assim, se você é muito ligado à cultura brasileira, se você é muito, fala, esse é meu jeito, eu sou assim, tem a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, vou morrer assim, vou ser sempre assim. Então, assim, se você tem esse pensamento, você vai se frustrar aqui. Você tem que estar com a mentalidade aberta para mudanças. Sim, até porque você tem que entender que você está no país dos outros. Isso, nós não estamos na nossa casa, pelo menos no início. Então, quando a gente sai da nossa casa e vai para a casa de outra pessoa... Você tem que respeitar o local. Tem que respeitar aquela casa, a gente tem que respeitar os costumes daquela família. Exatamente. Então, é assim que funciona. Isso não serve só para Portugal, isso serve para qualquer país que você vai, for. Estados Unidos, Bélgica, Inglaterra, qualquer lugar. É qualquer país. Se você pensa em migrar para qualquer país que seja... A primeira coisa que você tem que ter em mente é que você precisa estudar sobre a cultura daquele país. Como que eles são. Vá preparado para que você não se frustre, para que você consiga... Não se sinta mal, né? A pior coisa que tem é você estar num lugar e ficar se sentindo mal, ficar triste, ficar... Né? Então, assim... Decepcionado. Esperando que você vai encontrar um povo caloroso. É diferente, tá bom? E às vezes não. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Né? Um beijo no coração, que Deus abençoe, sucesso para você que está se planejando e que Deus cumpra os propósitos dele na sua vida. Um forte abraço do casal Papo Reto. Beijo, até mais, próximo vídeo.